começando a se preparar para essa live, né? Nervosinha, mas aqui. E daqui a pouco, às 7 horas, às 19, o Olga entra também para a gente falar um pouco sobre o design e a importância da diversidade no design. Estou um pouco nervosa, mas eu estou muito feliz com essa ação, assim, já fazia tempo que eu queria fazer live aqui nas redes da Zecaia, muito antes da pandemia, e agora eu resolvi arriscar e trazer alguns conteúdos, algumas coisas que eu acho que vale a pena a gente trocar e trazer aqui, né, para a Zecaia. Para quem não conhece ou para quem não acompanha a marca há bastante tempo, eu sou o rosto por trás da marca, né? Eu sou a pessoa que desenvolve as estampas, também faço modelagem, as peças pilotos, as bolsas, e sou a pessoa que tá ficando louca aqui de tantas coisas que tem para fazer. Então, é isso. Só esperar um pouquinho que daqui a pouco o Olga entra e a gente começa. Se alguém já tiver alguma pergunta, já começa a fazer, porque vai ser bom pra gente direcionar. Opa! Primeiro acidente da noite. Foi bom que o acidente aconteceu antes da gente já estar na conversa, né? Deixa eu ver se o Olga já entrou. Aqui. Não sou muito boa nessas coisas, né, gente? Mas eu vou aprender também. Aqui. Aqui. Olá, Oi, tudo bem? tudo ótimo. Tá rolando bem aí? Gente, nesse último momento me quebrou meu negocinho de segurar o celular. Aí tive que improvisar aqui, mas deu tudo certo. O meu tripé já quase caiu aqui também, então tá tudo Ah, certo. eu já comecei fazendo design na prática, sabe? Tentando. Achei uns cubinhos aqui, eu acho que vai rolar. Tendo que dar jeito. Olha, o Henrique Olga, aí, ó. Chegando os amigos aí, já tô percebendo aqui. arrasou. Olga, primeiro eu quero dizer que eu estou muito feliz por tu ter aceitado o meu convite. Né? E Ah, dizer que que eu estou isso. um pouco nervosa com essa oportunidade que você está me dando de trocar e da gente conversar, né? Porque a gente acaba catando algumas referências e com Uhum, certeza você é uma referência, né? Vou te obrigado. dizer que te conheci através de podcast, mas sei que a tua história é muito anterior a isso, né? Então eu queria começar pedindo para te falar um pouco sobre essa tua trajetória, enfim, a tua vida, para a gente começar a falar sobre o assunto. É isso. Tá ótimo, tá ótimo. Fazer uma versão resumida, né? Porque, putz, eu falo, viu, gente? Não é à toa que eu participo de tanto podcast. Mas, Vários. basicamente, assim, desde criança eu sempre gostei de desenhar. Principalmente eu e meu irmão mais velho, nós somos em 6 irmãos. Aí meu pai e minha mãe queriam ter uma menina, então eles foram tentando. Aí no Tentando. sexta, na sexta eles conseguiram, Sueli. E uma das brincadeiras que a gente tinha de criança era ficar copiando, desenhando super-herói. Até tem uma coisa meio engraçada que eu adorava, eu era aficionado por coisa de guerra. Então, desenhava, sei lá, conflitos do Vietnã, os gibis de guerra, enfim. Então, sempre foi uma diversão desenhar. E meu pai sempre estimulou isso. Apesar do meu pai ser contador, não ser nada das artes, ele trazia umas folhas de impressora para a gente ficar desenhando. Tudo que fosse relacionado a desenho, ele dava um jeito e comprava pra gente. Então, eu acho que isso também fez uma grande diferença. Sempre fui obcecado por revista.
E então eu tive, acho que mais ou menos na adolescência ali, eu já tive uma pretensão de fazer uma revista minha, gostava de fanzine. Então eu acho que teve algum momento ali da vida que eu queria tanto desenhar quanto escrever e ser dono de uma revista própria. Paralelo a isso, o hip hop também me influenciou muito, então eu sempre gostei, sei lá, 10, 12 anos eu já gostava de rap, já comecei a entender um pouco de hip hop. Eu entrei mais até pelo grafite do que pelo rap, então já tinha um proto ali de estética negra já entrando na minha cabeça, já fazendo eu me reconhecer nos signos, nos significados, né? Então também passou por aí. Depois eu fiz o colégio técnico, eu fiz a ET, né, Escola Técnica Estadual, fiz o Rocha Mendes, de desenho de comunicação. Então, com 16 anos, eu estava no segundo colegial, eu já fiz uma ilustra comercial mesmo, para a revista Carícia. Aí aqui eu já entrego a minha idade, né, eu tenho 41 anos, mas era assim, putz, serviço de adolescente, de menina, e quando eu fui nessa redação e conheci a Tatiana Costa, que hoje é fotógrafa, que era diretora de arte, eu fiquei apaixonado pelo universo inteiro, assim, porque eu falei, pô, legal, eu tô ilustrando, mas, pô, eu acho que eu queria trabalhar igual essa mulher aí, que chama os ilustradores, chama os fotógrafos, pensa tudo. Então, acho que a partir daí minha cabeça começou a realmente a tentar ser mais profissional. Eu já fazia uns freelas para marcas de roupa, de skate, sempre com ilustração, mas eu não entendia ainda como designer, porque acho que estava muito no começo. Depois desse curso de desenho de comunicação, eu fiz Senai de artes gráficas. Eu não tinha grana para pagar uma faculdade, também, puta, colégio técnico, ele é defasado um pouco nas matérias normais, então eu fiz um ano de cursinho, falei, vou prestar faculdade, falei, quer saber, vou prestar Senai, fazer outro técnico. Aí fiz um técnico de um ano, tipo, o dia inteiro de Senai, que era o CQP, de artes gráficas mesmo. Aí, a partir desse técnico, eu fui trabalhar numa gráfica que era bem grande aqui em São Paulo, que era a Burt. A Burt até tem uma curiosidade, foi o primeiro lugar a trazer Macintosh para o Brasil e foi um dos primeiros lugares a ter banda larga no Brasil. Eu trabalhava na Casa do Vaticano, no horário de madrugada, que era basicamente tratamento de foto em alta resolução. Então, putz, eu peguei o Photoshop quando o Photoshop não tinha layer. Então, assim, é bem no primórdio. E foi muito legal, assim, depois dessa gráfica eu fui trabalhar no Kiko Farcas, que aí é um estúdio de design. Estou já dando uma resumida um pouco. Depois desse estúdio de design, eu fui trabalhar na Elifas Andreato, que também era um outro designer que tinha uma relação muito forte com música. Então, a capa do Martinho da Vila, ele que fez, Clementina, Tom Zé. Então, trabalhei também um tempo com Elifas Andreato. Depois fui para Abril. Aí, lá na Abril, eu passei por várias revistas. Entrei pela Quatro Rodas, depois trabalhei um tempo na Playboy, depois na Info. Aí, da Info, me chamaram na Playboy, aí me chamaram para ir trabalhar na Globo. Trabalhei na Autosport. Depois voltei para a Info e depois desses anos de revista, quando eu estava no Autosport, eu comecei a fazer vídeo. Tava começando no YouTube e tal. Aí em 2010 eu saí da Globo, fui para Nova York, torrei a grana, tipo fundo, a rescisão, enfim, todas essas coisas, e voltei com uma câmera, com uma Canon 5D. E aí eu comecei a filmar, fui aprendendo motion, então eu fazia matéria para as revistas. E aí, putz, toda essa trajetória configurou no que eu sou hoje. Eu sou um designer freelance, mas eu faço vídeo também, faço animação, então minha vida é meio loucura. Tem dia que eu tô fazendo capa de livro, ilustração e animação, e tem esses 3 jobs para entregar. E acho que é isso, a versão resumida, gente. Falei bastante já. Sim, então, assim, eu acho que da tua trajetória, o que eu acho bacana é as coisas que tu foi agregando de conhecimento, as oportunidades surgindo e delas e abrindo possibilidades, nunca se fechando, sabe? Então, preciso fazer vídeo, não sei fazer, bora aprender, preciso editar, sei lá o quê, e bora aprender, e aprendendo as coisas, né? Eu acho isso é muito bacana, e tu veio de um tempo que a gente não tinha tanto acesso como a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem YouTube com tutorial para tudo, e há um tempo atrás a gente não tinha nem internet, como tu mesmo falou, não tinha tanto acesso, quem dirá tantas opções de aprendizagem, né? Olha só, a ideia dessa live aqui é para falar um pouco sobre a importância da diversidade no design. Tem uma coisa que me pega muito, que primeiro que no design a gente não vê, no primeiro olhar, a importância dele. Né? Para a gente que é designer é uma coisa, mas para as outras pessoas
é uma profissão um pouco relativada, né? É aquele que o sobrinho pode fazer e tal. E, ao mesmo tempo, eu sinto que para a população negra não é a, o curso de prioridade. A prioridade de ser professora, é ser profissões mais funcionais, sabe? E aí eu vejo poucas pessoas na área de design, na área de criação, e ao mesmo tempo, como ela é uma área que é feita para as pessoas, eu sinto falta dessa diversidade, né? A falta de ter pessoas diversas falando para a população diversa. O que que tu acha disso, né? O que que tu acha dessa ausência do design, dessa falta de multiplicidade dentro do design? Uhum. É bem interessante o que você falou, né? Eu até gravei um podcast para o Mídia Ninja, falando com a Ohana Porfírio. Ela tem um trabalho bem interessante, que é o Cadê os Pretos no Design. O Vaguinho também, @Vaguinho, acho que ele está no Twitter, tá assim. Ele também tem um trabalho interessante, recente, mas tudo é muito recente, sobre essa procura dos negros no design. É meio eu acho interessante, porque, de certa forma, também bate um pouco com o período do lulismo, né, dessa ascensão da classe C. Então eu vejo que é uma galera muito jovem que realmente o design saiu desse lugar quase elitista, né? Tanto que é isso, né? Minha aproximação com o design foi através do técnico. O curso Sim, técnico era muito voltado para a classe média baixa, que era assim, cara, não vou ter como pagar minha faculdade, eu vou ter que me virar agora. Meu pai não vai bancar. E ao mesmo sim, tempo, assim, em algum momento da vida, eu também fiquei muito tentado em fazer artes plásticas. Muito. Eu cheguei a prestar na Unesp e tal. Só que ao mesmo tempo me passava esse lugar. Cara, você é artista plástico, com o nome Mendonça, Feitosa. Tipo, cara, eu não sou Chateaubriand, eu tô ferrado, não vou ganhar dinheiro nenhum. Ou vou dar é, aula, vai que ganhar. também para mim era uma boa opção, mas assim, era muito estranho. Eu falei, cara, design vai me dar grana, que eu acho que essas são as pressões que famílias negras enfrentam, né? Tipo, você fala, Total. cara, eu preciso fazer alguma coisa que eu ganhe uma grana para eu conseguir me manter, né? Então eu acho que eu entrei, não só negros, mas enfim, acho que classe média baixa também, mas aí a gente começa a ver esse primeiro golpe que a gente vai sentindo quando você alcança esse posto de trabalho, depois de fazer uma caminhada. Cara, eu trabalhei na Abril. A Abril, na época áurea, tinha mais de 7.000 funcionários. Cara, em redação, eram bem poucos negros. No design, menos ainda. Em cargo de Sim, chefia, cara, nenhum, assim, né? Então, você vai percebendo isso depois quando você está dentro do mercado. Mas eu acho que inicialmente, que também eu acho uma coisa muito absurda, né? Eu fico pensando na minha família. Meus tios faziam balão. Todos os meus tios, por parte da minha mãe também, desenham muito bem. Organicamente, nunca fizeram curso, então era uma sim. coisa até que a gente achava meio natural desenhar bem. Depois que eu fui entendendo que, tipo assim, que engraçado, tipo, só eu e meu irmão desenhamos bem na escola. Aí você vai percebendo que, tipo, não é uma coisa normal, porque realmente na família da minha mãe, principalmente, era uma coisa muito tranquila. E nenhum tio meu seguiu a área de design ou ilustração, porque realmente, assim, cara, você não vai ganhar grana, você tá excluído, assim, você não vai conseguir se manter com isso. Então, eu acho que, de certa forma, a falta de pluralidade nessas áreas vem muito dessa cabeça, desse pensamento antigo, que eram áreas extremamente elitistas e que o design não é acessível de nenhuma forma e que design e inovação são coisas que não contam pra gente porque a gente não tem dinheiro. E que é uma grande besteira, porque, cara, quer Sim, ambiente de maior inovação e maior design que favela? Tipo, meu, as soluções que as é pessoas acham, sabe? Tipo, meu, escola de samba. Quer lugar mais incrível? Você ir num barracão, mais ver como criativo. as soluções que as pessoas acham, agora, é carregado de muito preconceito a estética negra barra periférica, né? Porque aí a gente começa a discutir de localidades, né? Tipo, em São Paulo, e no meu caso é isso, né? Minha família tem a parte branca, entre muitas aspas, porque, enfim, leio meu pai como branco, mas eu acho muito relativo ler ele como branco, mas meu pai é filho de nordestino, né? De pernambucanos. Então, em São Paulo, também tinha essa estética na periferia. Tem muito das comunidades nordestinas aqui em São Paulo que trouxeram isso, se misturou com a cultura negra, e aí você tem uma arte riquíssima que comercialmente é vista com muito preconceito. Então, de uns tempos para cá, depois de movimentos culturais, tipo Mangue Beat, cara, o que foi o Mangue Beat para minha geração, que eu via Chico Science, da gente começar a entender, tipo, essa brasilidade de outra forma,
Então, hoje em dia, eu vejo com essas novas músicas da Bahia, essas novas bandas da Bahia, cara, o poder que tem. Se eu vou discutir contigo, Laís, eu sempre vou fazer essa relação com música, porque eu acho que é um Sim. dos movimentos que é super vanguarda e é onde geralmente a música capta tudo de ruim e de bom, né? Os problemas que vão afetar a gente, a música é afetada primeiramente, né? A gente pensa no caso dos músicos agora, né? Qual que foi a primeira pessoa, qual que foi o primeiro grupo, depois que a pandemia atacou, que teve que ligar o civirômetro? Teve que usar as tecnologias, os músicos, fazendo live, e quem são os primeiros a sofrer? Que estão ficando com fome, tá? A música sempre foi empurrada, né, por esses problemas sociais, achar soluções criativas. E eu senti um pouco, só para fechar esse raciocínio da Bahia, eu sinto isso agora, assim, que tem uma sensação de negritude nova, um novo respiro de negritude novo, vindo muito através da música e muito através desses novos artistas baianos, que nem são tão novos assim, né? Então, talvez teve isso também na Tropicália, né, com o Gil, mas eu acho que agora está vindo forte de novo. E na moda, que aí é mais a sua área, eu sempre vi esse diálogo, né? Mas também a moda consegue ser mais elitista que o design gráfico até, né? Então fica esse contraste sempre bizarro, assim, né? De você relacionar... O que eu sinto agora é muito um movimento de ser autoral, né? De pessoas criando as suas próprias maneiras de se comunicar, né? Criando as suas marcas, para buscar esse encontro que o grande não traz, né? Então, eu consigo ver pequenos sendo criados. E aí a gente vê marcas novas surgindo, como a Zecaia, que vai trazendo essa proposta de identidade, uma identidade que antes não era acessível, né? Porque a gente ainda vem desse recorte eurocêntrico, esse padrão de beleza no gráfico, no design, em tudo que a gente, na moda, enfim, tudo que nos rodeia, muito fora daquilo que poderia ser dentro desse Brasil tão plural, com tantas pessoas diferentes, com regiões, com culturas tão diversas. E aí eu consigo olhar nessas andanças de feiras, pessoas criando as suas próprias marcas, né? Ou criando a sua própria forma de ilustrar, para se comunicar de uma forma diferente, de uma forma que realmente expresse aquilo que ela quer dizer, né? Já que ela não encontra isso de maneira normal. Eu sinto que tem esse movimento, ele é muito genuíno. Ele existia antes, mas não desse tamanho que tem. E realmente o gargalo da comunicação, de você divulgar, era muito difícil antes, com uma internet não fraca nas periferias, né? Porque também tem essa relação, né? Eu tive banda de rap, Projeto Manada, e a gente pegou muito essa transição, assim, quando você fazia o som e era difícil você mandar um MP3, né? Hoje é isso, hoje o Djonga lança um disco, já tá todo mundo esperando nas redes sociais, o menininho ali com 3G, que ele tem que botar 50 contas no celular, mas ele tem acesso ainda a isso. É difícil, a gente está vendo agora o desafio que está sendo o EAD, né, a educação à distância, porque tem muito lugar que a pessoa só tem um celular mesmo para acessar a internet, mas ao mesmo tempo eu acho que agora pelo menos tem algum caminho. Antes era mais complicado. Por outro lado, antes era mais complicado, porque o mundo era offline, né? Porque a gente tinha que falar com o outro. Mas eu acho que, por outro lado, a troca antes ela era feita num tempo, num grau de envolvimento que você realmente absorvia tudo aquilo, sabe? Porque realmente você tinha que conhecer, você tinha que gostar muito. Putz, você dava valor para aquela camiseta que você comprou, que o cara que fez. Porque, cara, era só aquela. Porque, putz, você foi lá conhecer o cara. E eu acho que, de certa forma, a gente tem que chegar um pouco nesse equilíbrio, né? Eu sinto muito que, principalmente na moda, assim, e principalmente pensando em streetwear, que foi uma parte que eu ajudei muito, e fazia ilustração para um monte de marca pequena, assim, que tinha uma troca, tinha uma relação que era muito próxima e tinha uma discussão de negritude ali, muito pautada ainda no rap americano, muito pautada em umas marcas, não sei se você lembra dessa marca. Nossa, eu não sei nem a sua idade, você tá uma cara de jovem que eu não sei se vai lembrar, mas não, você é jovem, mas acho que você vai lembrar dessa marca porque ela foi muito forte. A FUBU, FUBU, For Us, By Us. Foi uma marca que, na gringa, ela ficou muito forte, veio pro Brasil. Putz, a galera fazia uns corre maluco para conseguir, porque, imagina, produtos importados naquela época eram muito caros, mas era muito interessante que ela de certa forma, incentivou o KLJ,
e o Primo Preto a fazer a 4P, que foi uma marca que começava com esse lance do poder para o povo preto, com frases mais fortes, mas de uma maneira mais pop, que eu achava que, principalmente nos anos 90, no 00, na virada ali, eu sentia que era meio complicado a gente discutir essa questão da negritude fora de um ambiente acadêmico, ou você era muito estereotipado, tipo, assim, os militantes do rap. E ainda o rap era muito masculino, e as regras de masculinidade eram muito fortes dentro do rap, tanto que era isso, né? As meninas usavam roupas, ou as roupas eram extremamente sensuais, ou completamente masculinizadas, né? Então, para uma menina sair vestida uma camiseta com uma frase do Malcolm X, ou de um clipe do NWA, ela parecia humano, né? Então, não respeitava isso, não dialogava, né? Hoje em dia, eu acho muito incrível. Assim, você fala assim, cara, realmente uma das funções do design, isso tanto na moda quanto no design gráfico, que é um pouco permitir que todo mundo se expresse, botar signos, botar significados dentro daquelas peças. Hoje em dia eu já sinto que é mais possível, assim, né? Mesmo jeito que você produz suas peças, pô, você produzir a sua própria estampa. Quer dizer, são coisas que para mim antes eram, putz, muito inalcançáveis, assim. Além de você ser negro, você precisava ser muito fora da curva e ter muita grana para conseguir fazer isso. Alguns conseguiram, né? Mas era mais complexo. Então, eu acho que isso ainda continua sendo, sabe? Porque as marcas que eu vejo surgindo aí são muito de pessoas que não conhecem processos. E esses processos, eles não estão acessíveis. Então, as pessoas acabam que criando muita coisa no improviso. Aquilo que a gente vai fazendo sem ter o conhecimento, vai improvisando porque precisa e quer o resultado. Então, eu acho que falta ainda um pouco disso, né? Tá um pouco mais acessível, mas o conhecimento ainda está longe. Sim, sim. Aquilo que você citou, eu acho interessante mesmo e concordo contigo, porque você tem muito conhecimento no YouTube, você consegue, se você quiser aprender sozinho, você consegue chegar até um limite, né? Aí chega num ponto que você precisa ter contato mesmo, né? Para você conhecer o fornecedor mais barato, para você conhecer o cara que importou não sei o que e tá te vendendo não sei da onde. Então a coisa começa a ficar mais complexa mesmo, né? Então, hoje em dia... pode falar. É que tu falou uma coisa que é bem real dessas pessoas que querem se comunicar através das suas marcas, através do design, através dessa linguagem, é a grana, né? E a grana pega muito. Principalmente pra gente que é pequeno, se tu não tem esse network, se tu não conhece as pessoas, tu não consegue produzir, tu não consegue chegar nesse lugar, né? A gente vai até realmente até esse ponto de aquilo que a gente consegue aprender sozinho, mas aí se limita na grana mesmo, né? Na grana que precisa para investir em qualquer coisa que a gente comece. Eu acho que passa por aí também, né? Hoje em dia já começa já tem outras formas de financiar esses projetos, né? Mesmo esses projetos como Vaquinha.com, todos esses projetos de financiamento coletivo, eu começo a ver algumas produções interessantes. É óbvio que isso não é o necessário. Óbvio que quando a gente começa a ouvir todo esse caô de empreendedorismo, a gente vê e você fala, gente, desculpa, não é pra gente, sabe? Principalmente quando você começa a se aproximar mais, eu trabalhei na revista Info, então a gente cobria toda essa parte de tecnologia, e aí você via os pitchings, você via quem ganhava, quem conseguiu um investidor anjo, você vê que ainda é um ambiente que, falta muito pra gente. Óbvio, já temos gente, tem o Afro Hub, tem discussões bem legais, bem interessantes, mas ainda é muito voltada pro ramo da tecnologia, e você vê que ainda é muito restrito. Eu não falo isso com uma visão de tipo, é impossível, porque não é, porque tem gente fazendo, mas eu sinto que talvez esse primeiro caminho que é vendido pra gente do empreendedorismo, blá blá blá, você fala assim, cara, não é bem assim, sabe? A gente tem que procurar em outros caminhos. Então eu vejo muitos caminhos que eu acho mais interessantes, que são na comunidade, que são projetos tipo grupo de assinatura. Então, ó, galera, fiz essa leva de camisetas, vocês botaram uma grana, eu faço mais essa segunda leva, e as coisas começam a andar. Obviamente que é isso, assim, né? Muitas vezes você vai levar isso como um plano B, como um projeto paralelo à sua vida, você ganha dinheiro de outra forma, e chega uma hora que você consegue flipar, que você consegue pular do plano A para o plano B, e esse plano B se tornar o plano A, enfim, é um processo mesmo. Mas realmente, assim, a gente sabe que é muito mais difícil quando você não tem o nome, quando você não tem capital, quando você não tem alguém da sua família que já está trilhando esse caminho também, né? Fica tudo mais complicado.
Não, até uma coisa que tu falou, que foge um pouco do assunto, mas eu acho importante ressaltar e destacar esse ponto, que tu falou de recursos que tem aí disponíveis, né? Eu Uhum. já estive numa reunião que eu questionei isso, porque assim, a maioria dessa população que aí está isolada e quer trazer um novo olhar, são pessoas que estão lutando no dia a dia, e aí elas nem sabem que existe essa possibilidade, né? Nem sabem Uhum. que existem recursos disponíveis, nem sabem escrever um edital, enfim. São grandes oportunidades, mas grandes oportunidades que continuam sendo para o mesmo grupo, né? Sim. Então, assim, Por isso que eu acho importante a gente retornar a um dos pensamentos mais antigos de ancestralidade negra, discussão, putz, nossa, discussão, putz, desde os anos 60, né? Todo o conceito de aquilombar-se, né? De griot, sabe? De você, tipo, cara, se junta no coletivo. Porque vai ter um que vai saber entender mais ou menos essa coisa digital, que vai correndo atrás da informação. Por isso que eu falo assim, sim, hoje em dia, a pessoa ouviu essa palavra, ela já vai correr e ela tem como correr atrás dessas informações. Eu acho que antigamente era um pouco mais complexo, que você teria que conhecer fisicamente essa pessoa. E aí você, tipo, às vezes você gostava de uma coisa muito específica. Tipo assim, eu lembro quando eu descobri que tinham outros meninos que gostavam de rap alternativo do jeito que eu gostava. Então eu falava, putz, eu gosto de tal grupo. Cara, era muito difícil você achar, e você achou um, aí você achou dois. Hoje em dia, qualquer pensamento mais nichado que você imaginar. Então, por exemplo, eu adoro rock da Zâmbia dos anos 70. É muito específico. Quem gosta de rock da Zâmbia dos anos 70. Aí, assim, hoje em dia na internet eu acho uma galera que gosta, que troca som, que fala, pô, sim, onde viu isso? consegue agrupar, né? Então, acho que, de certa forma, é uma coisa que está na nossa ancestralidade. A gente veio, tanto negra quanto indígena, a gente vem de tribo, a gente não pode perder isso, né? E, de certa forma, até por essa questão do capital, do capitalismo, a gente cai muito por uma questão individual. E a lógica do empreendedorismo, ela também leva a gente muito para essa coisa do individual, né? A gente não pensa, quando a gente pensa na Apple, a gente não pensa que a Apple tinha Steve Wozniak, que tinha uma galera envolvida. A gente pensa num cara só. Né? A gente pensa em Steve Sim, Jobs. Então é sempre um cara só. E você fala, cara, desculpa, não é uma pessoa só, não nunca existe, não tem foi. como. Sabe? Tipo, e eu acho que, de certa forma, para nós negros, cara, a nossa lógica de comunidade ela sempre teve maior. Então, mesmo que seja uma relação, né? Eu trabalho muito sozinho. Eu sempre gosto de fazer os coelhinhos voadores, porque não é sozinho exatamente, mas Porque assim, nunca como eu fui adquirindo várias habilidades, eu gosto de fazer um trabalho autoral. Então, muitas vezes eu pego um trabalho do começo ao fim sozinho. Mas eu sei que não é sozinho, porque tem uma troca. Porque, putz, às vezes o cliente já traz coisas muito legais. Então, sei lá, agora acabou de subir a capa do Rico da Laçã que eu fiz. Cara, trabalhar com o Rico, putz, eu falo, cara, eu só colaborei. O Rico já tinha uma ideia muito, muito bem formada do que ele queria. Eu só complementei e utilizei as ferramentas que eu tenho. Pô, se a gente fizer isso, Rico, pô, não, é incrível, é por aí mesmo. Mas dá para pôr não sei o quê? Dá, claro que dá. E aí a coisa começa a se acrescentar e crescer. Então eu sempre gosto de destacar isso, assim, no design principalmente, o trabalho nunca é exatamente autoral, porque às vezes você até tem vontade de ir até o final e por alguma limitação a dificuldade acaba se tornando uma coautora também. Né? Então, às vezes, você queria fazer tal estampa com a tinta azul e você chega lá, putz, no cara do Silk e o cara fala, velho, acabou a tinta azul. Então, de certa forma, a dificuldade já começou a interferir no seu trabalho e começou a criar junto, né? eu acho que tem uma coisa que também envolve isso, né? A gente ter a liberdade de criar e a necessidade de se limitar na criação, né? Então, às vezes tu Uhum. tem um projeto específico que tu tem que ir para um direcionamento específico, que eu acho que a gente fala de duas coisas diferentes, né? Que é esse trabalho autoral e esse trabalho que a gente tem um briefing para seguir, tem um roteiro, né? E Uhum. tem que comunicar de uma outra forma. E depois de um tempo você consegue, né, encaixar um pouco do autoral também no briefing. É que é um processo, né? Então, assim, hoje em dia já me chamam para projetos que têm a ver comigo. Óbvio que eu pego também projetos que não estão Sim, pelo exatamente a portfólio, ver né? comigo. Mas é isso, hoje em dia as pessoas já me chamam porque, putz, a Olga discute isso, disso. Putz, talvez ele vai gostar de fazer a capa desse livro porque fala da questão blá, 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 que está associado a algum outro trabalho que eu já fiz. Tem muito, assim, eu sou uma pessoa que eu trabalho muito com os mesmos clientes.
porque eu acho que essa questão do trabalho é muita relação. Então, assim, putz, você vai procurar meu portfólio, nem tá online mais, eu tiro toda hora. Porque mesmo, são as mesmas pessoas que chegam, ou chega o amigo do amigo, aí eu mando o PDF com os últimos trabalhos. Eu ainda trabalho muito assim, né? Eu não agora, né, depois trabalhando desde os 16 anos, hoje em dia eu já não preciso divulgar tantas coisas que eu tô fazendo. Obviamente que eu sou malandrinho, eu jogo as coisas que eu tô querendo fazer ali no meu Instagram, de uma forma muito artística e solta, e as pessoas vão captando. Putz, Olga, você fez isso? Pô, tem uma coisa parecida, você quer fazer esse trabalho aqui? E as coisas vão chegando para mim também, né? Então, rola um pouco isso. Depois de um tempo, você vai ficando conhecido e é um processo meio orgânico, né? Esse de ficar conhecido, mas também é esse processo de você frequentar os lugares, conhecer as pessoas, olho a olho, se cumprimentar, se reconhecer, mesmo no digital, putz, que legal isso que você fez, de ir trocando essa ideia mesmo, né? Acho que Sim, isso... e criando as relações, né? Uhum. Até no teu perfil no Instagram tem muita coisa, tem muito do teu trabalho mais voltado para movimentos, ativismo, né? Como que é esse trabalho Porque o que eu olho, eu enxergo uma mistura da ilustração com o design, como é usar isso para comunicar dentro desse lugar de manifesto. Eu sempre penso nisso, assim, eu acho que o design, para mim, não só o design, porque é isso, eu me manifesto de várias formas, né, de várias artes, mas eu acho que, assim, principalmente no meu Instagram, eu quero vender, né, me vender, mas, assim, as coisas que eu penso. Então, assim, ali, se você vê meus trabalhos, você vê claramente qual é o meu posicionamento político, a minha compreensão sobre a minha raça, sobre a minha formação, e eu acho isso muito interessante, ao mesmo tempo que não é um portfólio comercial, né? Tipo, se você olhar meu Instagram, talvez é muito diferente dos trabalhos que eu executo em alguns momentos, alguns trabalhos que eu executo, outros nem tanto, mas eu acho interessante, sim, mostrar todas as minhas posições políticas, né? Obviamente que isso me fecha para uma parte de clientes, possivelmente, e obviamente eu não estou me importando, porque eu acho que o trabalho ia ser muito difícil. Pensando que o design você passa por questões muito subjetivas, cara, eu acho que eu teria muita dificuldade de trabalhar com alguém abertamente, assumidamente racista, né? Tipo, não ia ser possível, porque em algum momento a pessoa ia falar alguma besteira, ia falar alguma palavra que eu ia ter que chegar e falar, não, senhor, então, isso aqui não é isso, isso quer dizer isso, isso, isso e isso. E eu já ouvi na minha vida, óbvio, já fiz trabalhos, né, demorou, é uma escalada, é um percurso que eu fiz até chegar até aqui, né, e ainda sei que tenho que crescer muito também, né. Mas eu entendo que, assim, eu já ouvi umas groselhas, e eu já tive que recusar, e já tive vários trabalhos que eu falei, cara, isso não tem nada a ver comigo. Né? Tipo, óbvio que alguns não tem nada a ver comigo, mas eu posso te indicar outra pessoa que tem, e outros assim, isso aqui não tem nada a ver comigo e nem com meus amigos, isso aqui é um pensamento escroto. Né? Então, acho que, de certa forma, se a gente se posiciona através do nosso trabalho, né? Quando você não está só buscando agradar o outro, óbvio que eu sempre falo para as pessoas assim, gente, lembra que tem o trabalho autoral e tem o trabalho que você quer fazer comercialmente. E é normal que você queira agradar as pessoas. Agora, o interessante hoje em dia é que tudo é tão nichado e os grupos conseguem se aproximar tão rápido que mesmo eu sendo um designer negro de esquerda, que se envolve em causas sociais, que colabora com vários projetos, que gosta de rap, babá, cara, ainda tem muita gente para conhecer, tem muito trabalho aí para rolar, que só rolam porque eu sou um designer negro que gosta de rap, que entende de cultura preta, blá, 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 e por isso eu consigo chegar nesses casos. Eu entendo que talvez o meu trabalho maior seja me conectar com várias pessoas que podem se interessar pelo meu trabalho, que pensam próximo do meu raciocínio, enfim. Ou gente que talvez nem pense como eu penso, mas que queira se relacionar com gente como a gente, né? Então também tem esse processo. Eu acho que a gente vai se unindo, né? Vai criando esse... É automático, a gente afasta algumas pessoas e aproxima aquelas que têm mais a ver com a gente, né? Com aquilo que a gente pensa. E é tudo forma da gente ir se direcionando, indo para o caminho que a gente acredita, né? Sempre. Uhum. Como tu fala, assim, né? Que o design é uma forma de comunicação. Comunicar aquilo que não faz sentido para a gente também não, né? A gente não vai conseguir executar da melhor maneira. Eu queria saber também, eu ouvi várias entrevistas tuas, né? E aí teve uma entrevista
que tu falou que tu teve que raspar o cabelo por causa de emprego. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Quanto que esse movimento claramente é racista, né? Se isso te impede dentro da criatividade, sabe? Desse lugar de se sentir, porque ela te coloca no lugar do profissional. A tua estética, ela interfere no teu profissional de alguma forma, né? Esse episódio foi bem... Hoje em dia eu fico pensando em retrocesso. Foi uma experiência muito dura para mim, mas por outro lado foi uma experiência que me fez crescer muito e sair de certa forma de uma bolha que eu estava ficando. Não acho que todo mundo, eu não acho que eu precisava passar por isso para adquirir esse conhecimento, mas hoje em dia eu entendo que essa violência me ajudou a cair várias fichas. Então eu tinha feito, né, o Senai de artes gráficas 1 ano, tal. Em paralelo ao Senai, um pouquinho antes do Senai, eu trabalhava numa loja que era a Traxart, que era uma loja de basquete. Então, nessa loja que vendia produtos de basquete, fazia os freelas de ilustração e tal, nessa loja era estimulado que eu tivesse um visual street, que tivesse a ver com aquela linguagem. Então, já tinha um Black Power grande, isso antes de Planet Ramp e tal, não sei o quê. E roupa larga, enfim, roupa visual mais do skate, do rap. E eu fiz Senai assim. Né? E o Senai já tem um pensamento de indústria, né? Mesmo em artes gráficas. Então, no Senai, eu já senti um pouco isso, dos professores me preparando para o choque que seria quando eu fosse trabalhar numa gráfica. E, putz, eu caí numa gráfica, na Burt, que era uma gráfica muito interessante, a maior, blá, blá, blá. E lá, os chefes, já no primeiro dia, me falaram. Então, os caras fizeram entrevista comigo, de cabelão, barba, ninguém falou nada. Quando eu entrei, os próprios parceiros de trabalho falaram, cara, então, ó, eu já ganhei o apelido na hora, que era D2, porque eu tinha um Black Power gigante. E aí, tipo assim, ó, então, você vai ter que cortar o cabelo. Não dá pra trabalhar com esse visual aqui. Então eu tive que cortar o cabelo e tirar a barba. Inicialmente, eu naquele ímpeto do trabalho e tal, nem me importei muito. Falei, foda-se, tranquilo mesmo. Ia dar uma raspada mesmo e tal. Raspei. Cara, eu fiquei uma semana sem olhar pro espelho. Me achei horrendo. Mas foi de um jeito, cara, foi tão forte pra mim, porque aí no meu caso já entra em várias outras coisas subjetivas, né? Então, assim, eu sou negro, de pele, não digo pele clara exatamente, mas é isso, eu não sou retinto. Então, o cabelo me diz muito. Meu cabelo raspadinho, é máquina 2, aí eu entro na categoria que o brasileiro amava, principalmente hoje em dia eu vejo que falam menos, moreninho, qualquer coisa desse tipo. Então, assim, realmente para mim, o cabelo, putz, era muito claro que eu tava me posicionando ali, ó, sou negro, eu tenho orgulho. E é ali que caiu a ficha, sabe? Que bateu muito forte para mim, assim, de eu não me reconhecer, de eu sentir que minha comunicação não funcionava muito bem, porque a pessoa nem reconhecia algumas falas que eu tinha. Uma coisa é um cara de Black Power chegar e falar assim, que porra é essa que você tá falando? Outra coisa é um cara sem, né, tipo, sem aquele cabelo, sem ter afirmando aquilo. Eu percebia que eu tinha que combater o racismo muito mais. As pessoas tinham mais liberdade para falar merda do que quando eu tinha Black Power, que as pessoas se controlavam. Então eu falava, puta, talvez se eu fizer uma piada de preto perto desse cara, ele vai achar ruim. Então eu percebia que, de certa forma, é isso. Então você fala assim, caralho, que louco, como o visual te protege também, né? Como ele já separa, como ele já filtra algumas coisas, né? Por isso que eu digo que é muito importante não só a estética em geral, mas é muito importante o design. Isso, né, já dava significado. Meu cabelo já dava alguns significados, já passava alguns códigos e já me protegia de um monte de coisa. Obviamente atraía um monte de coisa ruim também, batida policial, enfim, né, tinha sempre os dois lados. Mas eu senti nesse momento que para ser aceita no mercado de trabalho, eu precisei me padronizar. Eu não acho mesmo, óbvio que tem uma questão de racismo estrutural nisso, mas é importante dizer que também os brancos cabeludos também tinham que cortar cabelo. Enfim, eles queriam estipular um padrão médio. Agora a gente sabe o que é o normal na sociedade brasileira. O normal quer dizer uma pessoa branca, né? Então, com cabelo de comprimento de uma pessoa branca, né? Então, as mulheres, eu sentia isso naquela época, naquela transição do 90 para o 00, começo dos anos 00, muitas meninas negras faziam relaxamento, né? Ou tinham que alisar o cabelo. Então, essa questão da trança no ambiente de trabalho, putz, era quase inexistente, né? Isso que tu fala de padrão, né? Eu moro no sul, então aqui a gente tem uma população
negra de 15% aqui em Santa Catarina e Uhum. aqui em Criciúma também. Então eu senti muito isso no mercado, né, de trabalho. E quando eu fui, um pouco antes de eu começar a marca, eu comecei com a minha transição. Então eu não, cabelo colorido eu tenho há 4 anos e isso para mim trouxe uma coisa muito forte, né? De eu encontrei a minha identidade Uhum. no cabelo colorido, aquilo que eu me sentia à vontade, né? E isso traz muito. Isso foi um momento que me trouxe muitas reflexões. Eu sempre soube que eu era uma pessoa negra, é claro, né? Então isso sempre, em tudo que eu fiz, isso foi carregado, né, por todas as coisas. Dentro da minha família, a gente sempre discutiu muito negritude. Mas lá com os 26, quando eu comecei a transição, é que eu entendi outras coisas, outro lugar como pessoa negra, né? Outra forma de me expressar e de me Uhum. colocar no meu lugar. A tua vivência, ela tá ali dentro do hip hop, dentro do rap, mas tu acha que sempre foi assim, esse posicionamento claro sobre negritude, ou foi mais tardio também? Mais tarde que tu percebeu que tu precisava levantar algumas pautas mais? Assim, tem essa questão que é muito complicada, que aí eu acho que é uma vantagem, entre aspas, que é isso. Se você é retinto, você não tem dúvida que você é preto. Aí o lance é você descobrir como mostrar esse orgulho, como achar suas referências negras. No meu caso, é mais cruel, porque é isso. Até os 16, 14, 16 anos, ainda era uma questão muito confusa para mim. A minha casa, somos em 6 irmãos e, assim, é muito miscigenado mesmo. Tem irmão de pele mais clara, que é lido socialmente como branco. Irmão de pai e mãe igual, lido como branco. Sim. E aí eu e mais um outro irmão temos a pele mais escura, traços negroides mais aparentes, então a gente é lido como negro. E demorou para entender isso. Aí lá nesse começo da adolescência, com a primeira namorada que eu tive, branca, que aí com namorada negra eu não tive problema, com namorada branca, aí você, putz, esbarrei no pai. Aí esbarrei numa frase que o meu cunhadinho, na época, que era criança, eu irritando ele chegou e falou assim: meu pai não quer ter neto preto. Uma criança falou isso pra mim. Cara, eu lembro que ali deu uma pirada na minha cabeça, porque assim, eu sabia que existia racismo, já tinha passado por algumas coisas, já tinha essas brincadeirinhas, mas na minha cabeça ainda era uma coisa tipo assim, mano, resolvo na porrada e foda-se. Realmente eu não ia muito além disso. Aí, ouvindo rap, é a época que você começa já a traduzir umas letras, tentar procurar entender o que esses caras estão falando. Aí já começa a cruzar com o Malcolm X, que o cara falou numa letra quem que é. Então foi juntando tudo isso, e aí chegou nesse ponto do afeto que eu vi, assim, foi onde me pegou mais, assim, foi o momento que eu comecei a correr atrás de informação e entender isso, porque na minha casa eu sentia que minha mãe era esse comportamento brasileiro médio, de tipo, ela sabia que era preta, mas é isso aí, vai lá e soca ele e se resolve. Tipo, não era uma discussão profunda. Porque realmente, na casa, meu pai e minha avó, negra, tipo, de ascendência africana direta, casou com um espanhol e tiveram 14 filhos. E minha mãe saiu disso. Então, assim, já era uma discussão que para eles já estava no outro level. Eles não estavam discutindo isso do jeito que eu estava sentindo na pele, do jeito que eu estava sentindo. Então, foi uma busca meio solitária, assim. E eu acho que o hip hop me ajudou muito a entender, né? Obviamente, na adolescência, eu era uma pessoa que eu acho que é um processo positivo e importante. Eu era bem mais radical, então teve um momento ali que eu fiquei muito radical. Em todas as questões, eu estava com dificuldade de relacionar com as pessoas mesmo. Foi um período relativamente curto, mas é um momento que você precisa se autoafirmar tanto que você fala, cara, calma, deixa eu voltar para. Deixa eu dar uns passinhos para trás, porque afinal, meu pai é lido como branco, porque tem várias questões, porque se eu quiser trabalhar, estudar, ganhar grana, eu vou ter que me relacionar com pessoas brancas. Não dá para eu olhar para todo mundo e considerar um inimigo em potencial. Mas, ao mesmo tempo, eu já estava entendendo melhor toda a estrutura do racismo, começando a entender esses graus de racismo, começando a entender como modular o meu discurso para cada pessoa. Então, assim, hoje em dia eu já sei que, assim, cara, eu não vou mudar a cabeça da dona da minha vizinha de 90 anos que é racista, sabe? Eu não vou conseguir mudar a cabeça dela. Eu não vou parar e dar textão nela e falar do Fanon para ela, sabe? Tipo, eu não vou perder meu tempo com essa pessoa mais. Mas, obviamente, tem vários comportamentos que ela, enfim, ela sabe que ela não pode fazer comigo. Então você vai achando, você vai aprendendo mecanismos para lidar com o racismo. Mas para mim foi isso, assim, eu descobri na adolescência
e é muito triste você descobrir que você é negro porque você sofreu racismo. E a maioria das pessoas só descobre que é negra, tipo, quando ela sofre racismo mesmo, assim. Não só descobrir, mas ir atrás mesmo, né? Tentar se proteger, entender o seu orgulho, achar o seu lugar. É, que tem esse lugar de autodefesa também, né? Tu sabe, eu sou uma pessoa. Alguém perguntou se eu sofro muito racismo no Sul. É, então, eu não tenho como negar que eu sou uma pessoa negra, né? Então, assim, no Sul, em qualquer lugar que eu. Aqui, em qualquer lugar que eu passo, o que eu sinto de maior, assim, violência, eu nunca tive violência aqui, né? Mas eu acho que isso também traz muito da minha expressão, né? Quem é racista sabe aonde ele não pode ir. Então, essa daí eu acho que eu não posso falar porque ela vai reagir. Uhum, Então, ele não faz. Mas os lugares onde eu frequento, né? Eu fiz o ensino técnico que tinham, na minha fase, tinham 300, quase 400 alunos e tinham 8 pessoas negras. A minha graduação tinha mais uma pessoa, só mais uma pessoa negra numa outra turma, na uhum, mesma fase que eu. Então, assim, isso que eu penso sobre a diversidade dentro dessas áreas, né? Porque na minha foto de formatura, as amava elas, óbvio, né? Porque a gente tem uhum. essa relação de afeto com essas pessoas que convivem com a Lógico. gente, mas eram mulheres padrão, mulheres brancas, Uhum, loiras, a grande maioria, e que não representavam aquilo que eu sou, né? Tanto é que a minha marca ela aconteceu 6 anos depois de eu estar formada, né? Então já tinha uhum, passado por outros processos, por outras coisas para poder a marca existir. Então eu tive que me redescobrir como uma pessoa negra e sentir realmente essa necessidade de ter alguma coisa que realmente me representasse, né? Isso uhum, é estética, é grafismo, né? É design, é uma forma que realmente trouxe uma identidade minha que ela veio dessa ancestralidade, né? Então, uhum. eu sinto mais esse racismo nos espaços onde só tem eu, né? Porque às vezes tu começa a ser referência, como no podcast desculpa, o teu podcast que você está fazendo, O que está que você, acontecendo? desculpa, que você comentou da dificuldade de encontrar pessoas diversas para fazer o podcast por causa do tema, né? Então, assim, olha os nichos que a gente é colocado, né? Como se a gente não pudesse curtir coisas diferentes além do padrão que é imposto pra gente também. Uhum. Sim, e eu acho que agora a gente já está conseguindo sofisticar um pouco essa discussão, né? Ainda é muito pouco, tá? Eu acho que a gente está num período de transição. Então, às vezes eu vejo que tem uma concepção do que é o design negro, né? Ou seja, na moda, ainda tem essa concepção. A gente precisa fazer esse resgate de ancestralidade, mas ao mesmo tempo também vira uma algema, né? Você fala assim, cara, mas sei lá, tipo, então vou ter que andar todo dia de tecidos africanos para falar que eu sou negro. Quer dizer, Sim, então a gente sempre vê esse total. lugar que é muito ambíguo e você fala assim, não, precisa existir, né? Precisa existir isso ainda. Eu acho que tem uma galera que está na fase um que vai querer se reconhecer, que vai querer buscar. Sou eu de 16 anos, tentando ir lá buscar e tentando entender quem são os pensadores negros da África, filosofia africana, design, onde estava, tipo, onde estão os artistas. E ao mesmo tempo já tem gente que fala assim, ok, agora eu quero dar o próximo passo. Então, assim, é importante você ver um Virgil Abloh, que é o cara, o designer, né, que está na Nike, agora eu já nem sei se já saiu da Nike para alguma outra marca gigante, mas assim, é muito interessante ver esse cara também, porque tem negritude no trabalho dele, e não precisa ser esse Claro, estereótipo que começam a botar a gente também. Então, acho que nas agora caixinhas. a gente já consegue dar uma sofisticada mínima nessa discussão, né? Eu acho que teve movimentos que são interessantes, que eu acho que vale muito a pena a gente pensar, repensar, estudar. Então, eu entendo quando o jovem tem acesso a essas coisas, isso bate muito forte, né? Então, eu vejo o afrofuturismo mesmo, que foi uma coisa que me guiou muito quando eu era adolescente, comecei a descobrir, primeiro pela música, depois pela estética, né? Tipo assim, puta, que legal imaginar esse mundo. Vendo o efeito, o filme Black Panther, né, agora, que rolou recentemente, que tem o Wakanda, e a galera começar a pensar nesse imaginário ancestral diaspórico do que é essa África do futuro, o que teria em tecnologia.
Eu acho isso super importante. Isso é incrivelmente importante. Tem uma geração nova que vai ser formada, que está sendo formada por causa disso. Por outro lado, eu falo, cara, mas acredita que você pode fazer tudo. Você tem direito de fazer tudo. Com respeito a outra cultura, eu brinco, eu gostava muito de mangá na adolescência. Eu era um nerd completo. E aí eu gostava muito de mangá. E aí eu ia no Ryokai do Brasil, que na frente desse centro japonês, São Paulo tem uma população japonesa gigante na migração japonesa, e tinha uma mangateca. E, cara, eu cheguei a fazer aula de japonês por alguns meses, né? Não consegui levar adiante, porque é isso, quando você não tem avó e parente japonês, é quase impossível. E ainda mais 16 anos, né? Tá levando a vida também tão a sério assim, né? Fazer uma aula no domingo, mas eu achava muito interessante isso, assim. A minha petulância na época de falar, cara, eu gosto disso, eu quero aprender mais sobre isso, eu quero entender essa coisa do mangá, eu quero entender isso com muito respeito, com muita inteligência, eu acho que eu tinha ali. Não era que eu queria negar minha raiz ancestral africana, mas queria entender outras culturas e absorver isso, né? Tentar fazer isso de uma forma respeitosa, não só apropriar das coisas. E eu acho que, de certa forma, eu acho importante a gente também crescer com isso, sabe? Porque eu acho que, às vezes, a pessoa confunde essa questão da afrocentricidade com uma questão de tipo, não, eu só posso fazer coisas pretas porque eu sou preto. E aí você fala, cara, não, né? Tipo, a gente pode tudo, né? Sim, então, isso é uma coisa que eu sempre falo, né? As pessoas me perguntam muito se eu sinto, se eu sou muito questionada por fazer a minha marca. E aí eu sempre falo, eu não sou uma pessoa questionada por ter uma marca de moda afro, né? E eu sempre, é uma marca de moda afro brasileira, porque as estampas são autorais e elas são inspiradas nos tecidos africanos, mas eu sou brasileira, então eu vou me inspirar naquilo e vai passar por mim. As minhas vivências também vão estar aqui refletidas nas estampas que eu desenvolvo, né? E aí, quando eles me perguntam sobre a marca, eu falo que, para mim, é muito... Eu estou no cômodo, eu estou na zona de conforto, porque ninguém vai me questionar esse lugar. Questionadas são as outras pessoas que eu conheço que fazem marcas que são diferentes daquilo que é esperado do lugar de nós, pessoas negras, né? Sobre a nossa criatividade, ela só é possível dentro desse recorte, né? O design que a gente pode desenvolver é isso, a beleza e a estrutura que a gente pode desenvolver é essa. E, na verdade, não, né? Como mesmo falou, nós somos pessoas amplas, a gente tem capacidade e possibilidade de criar N coisas em N setores, de N formas diferentes, mesclando tudo que a gente vive e, querendo ou não, mesmo que a gente não tenha uma consciência racial tão clara, porque nem todo mundo tem a obrigação de passar por isso, a gente deveria ter isso, né, das pessoas desde pequenininha conseguissem entender nesse lugar daquilo que tu é, né, porque tu falou que tem irmãos que passariam por pessoas brancas, depende, em São Paulo talvez, aqui no Sul não. Justamente. Também tem esse lugar, né? Então, a gente não tem caixas, a gente não deveria ter essas caixas definidas porque nós somos diversos e a gente tem N possibilidades aí, né? Então, é muito isso, interessante, né? isso que você falou, né, Laís, também desse caminho de cada um, né? É o que eu acho que para a gente ter essa liberdade criativa, eu acho importante, obviamente, isso não é impositivo, né, para ninguém, mas eu acho que para a gente ter essa liberdade criativa de falar assim, pô, agora o meu próximo trabalho, eu vou fazer uma linha aqui que eu me inspirei nas obras indianas, em Ganesh, blá blá blá. Eu acho que é muito importante você saber de onde você veio. Porque eu vejo gente preta que talvez não tenha passado por esse processo e talvez nem se reconheça como negra, que pode fazer Ganesh porque se sente livre e foda-se. Agora, quando você passa por isso, quando você entende que muita coisa africana foi usada de uma forma muito errada, apropriada, você já entra em outras culturas com um olhar diferente, né? Então eu acho muito importante a gente sentir que a gente pode fazer tudo, porque de certa forma a gente conquistou esse espaço, sabe? Você passou por uma trajetória mesmo de estudar, de entender processos criativos, entender de onde vêm suas referências, onde você vai buscar referências diferentes, né? Então eu acho que isso faz parte do processo de se conhecer. Agora, obviamente é isso, assim, é um luxo ou ao mesmo tempo é uma dificuldade que eu acho que pessoas negras conscientes têm. Agora, outras pessoas não vão ter, vão fazer do caminho delas. Só que eu acho que muitas vezes, para mim,
o trabalho se defende, sabe? Eu falo muito isso, cara. Tem várias coisas que eu não preciso falar. Meu trabalho me defende. E é muito louco, porque às vezes meu trabalho me defende, tipo, anos pra frente, sabe? Eu fiz uma parada lá atrás e alguém chega e fala assim, pô, vi essa capa aqui que o Oga fez. Meu, ele já tinha isso. Ele já fez antes de todo mundo. Fala, caralho, agora entenderam. Que bom. Porque eu não vou falar, eu não vou ser arrogante e falar. E também, assim, muitas vezes eu nem tenho consciência também. Não acho que, tipo, ai, tô sendo genial. Não, a gente produz. Você não fica pirando e falando, nossa, quero ser reconhecido. Mas eu acho muito interessante quando eu vejo uma galera que descobre algum trampo meu antigo e fala, caralho, tipo, meu, olha isso aqui, você já tinha feito isso antes. Eu acho demais. E aí eu falo, puta, olha que louco, cara. Se você se expressa no seu trabalho, ele acaba quase que falando por você mesmo, né? Tu falou uma coisa agora de mostrar e né, de enaltecer o trabalho que tu faz. Eu me questiono se isso também não é um problema, né? Porque às vezes a gente se coloca num lugar, não sei se é nóia minha, da gente achar que não é tão bom, de achar que não é, que aquele trabalho poderia ter sido muito melhor, e ele é um trabalho incrível, mas por a gente vir carregado dessa autocobrança, né? Essa cobrança Uhum. insistente de ser perfeito, de ter que ser perfeito, a gente deixa de enaltecer os trabalhos que a gente faz. Às vezes, eu sinto essa dificuldade de realmente mostrar, não, olha que lindo isso. É claro que hoje eu sinto isso na marca, né? Então, assim, eu tenho zero Uhum. problema, eu tenho nenhum problema de dizer, olha que lindo. Quando eu recebo alguma coisa assim, nossa, ficou do jeito que eu queria, ficou lindo. Eu realmente acho lindo. Mas Uhum. antes, nos meus trabalhos anteriores, eu tinha essa dificuldade, né? De nunca achar que estava bom, de achar que, poxa, eu preciso saber mais, eu preciso entender mais. É, uma coisa que eu ouvi tu falar, e tu falou assim, sobre se virar e fazer coisas para aquele projeto específico. Então, tu pesquisava algum programa, algum efeito, alguma coisa que tu precisava fazer, e depois tu não sabia mais fazer porque não tinha, não usava ele repetidamente, né? Então, mas aquele trabalho específico não deixava de ser bom porque tu não sabia 100% a Lógico, ferramenta. Então, às vezes, a gente também tem lógico. esse lugar de não valorizar aquilo que a gente faz, porque no nosso imaginário a gente não entende tudo. Eu acho que tem dois pontos aí que são interessantes. Tem essa questão, em inglês eles falam black excellence, né? Então, assim, da gente ficar procurando a excelência negra nas coisas, e é essa cobrança mesmo que, putz, é por causa do racismo estrutural mesmo, né? Então, para a gente ser visto, para a gente ser reconhecido, o nosso trabalho tem que ser mais do que impecável, porque normalmente não olham para os nossos trabalhos. Por outro lado, para mim, sempre foi importante, não é assim, ai, você está sendo humilde. Não, não é isso. Eu comecei a perceber, e eu acho que você percebeu isso também, né, quando você começou a fazer seu trabalho autoral, que assim, cara, se você concluiu aquele boneco que eu tô vendo ali no fundo, cara, é porque você acredita em você. Então, a autoestima já está embutida no trabalho. Você materializou a sua autoestima, a sua confiança. Você materializou. Cara, olha a confiança que é. Você botar na sua estante, você fazer todos os processos, você acreditar que vão ter pessoas que vão se interessar. Então eu comecei a perceber isso, porque também eu via muita gente, e gente não negra, falando, sabe? Geralmente as pessoas que batiam muito no peito para falar que elas são foda, você percebia que na verdade a pessoa é super insegura. E é uma forma um pouco agressiva de, tipo, esconder aquela insegurança. Eu falei, não, cara. Tipo, eu fui entendendo que meu trabalho precisa mostrar, sabe? Tipo, pô, meu trampo vai mostrar, é isso. É isso que eu te falo. Hoje em dia eu tenho essa tranquilidade do meu portfólio. Tipo, putz, quem quer conhecer meu portfólio me pede, eu mando. Porque as pessoas acham meu trampo, ele aparece, eu não preciso ficar super divulgando. Obviamente que eu divulgo um pouco, é importante e tal. Até para as pessoas Sim, queridas me darem feedback, é importante ter feedback. Eu peço feedback para total. algumas pessoas muito específicas, para alguns mestres mesmo, acho super importante acessar. Mas eu percebo um pouco isso, assim, que sim, essa Black Excellence, essa cobrança do negro fazer duas vezes melhor, ela é muito prejudicial, ela atrapalha a nossa saúde mental, ela atrapalha o nosso processo, porque a gente não faz, porque a gente fica imaginando essa perfeição que ela não chega. Por outro lado, quem consegue resistir a isso tudo, chega nesse momento que você fala, cara, foda-se, eu faço, né? Que foi um pouco do lugar que Sim, eu cheguei, mas eu não acho que é um processo legal. Eu vi muita gente que era tão boa quanto eu cair no caminho. Não acho que sim. todo Não é mundo vai saudável, né? conseguir, né? Não acho Porque saudável nem todo mundo mesmo.
Porque ninguém tem, não Mas, é, as pessoas não têm a obrigação de ter um psicológico preparado para enfrentar tudo isso, né? Ah, justamente, aí, a live vai encerrar, já vai encerrar? Ai, caramba, que já rápido. vai encerrar. Então, eu É, vou encerrar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa, depois a tá bom, gente a entra gente só para volta, né? finalizar, porque eu sei que tu tem uma live para Não, mas participar também. tranquilo, dá pra ver se tem pergunta e a gente faz mais uns 15 minutinhos aí. Então, beleza. Prontinho, estamos de volta. Eu tô dando uma monitorada na outra live, nem começou ainda, então vamos falando. Tá Ah, tranquilo. então, sabe que eu não vi se tinha perguntas aqui antes, né? Porque eu aqui tava com uma dificuldade, eu não enxergo muito bem, né? Essa é a real. E agora, então, se alguém tem alguma pergunta, aproveita, que esse é o momento. Eu fui dando uma olhadinha. Por enquanto não passou pergunta, mas passou comentários. Tava a Helena, que me conheceu lá em Portugal, falou que meu óculos mudou, mudou mesmo, faz tempo. Putz, tava Henrique, estavam vários amigos aqui, mas a maioria foi comentário. O Andrew Lott falou que tá muito bom. Obrigado, Andrew Lott. Ixi, realmente já subiu um pouco os comentários, foi o último que a gente viu. Ah, vamos falando mais um pouco, se a galera pode ir perguntando aqui, a gente vai vendo aí. Eu vou Sim. lendo também, aí qualquer coisa eu paro que estiver falando e dou uma olhada se tiver. É Tá. Se engraçado você porque ler, eu eu percebo agradeço que. muito, porque eu realmente enxergo muito mal. Não, tá tranquila. O que eu percebo muito também é que tem um horário das lives, né? É meio engraçado. Esse horário é muito disputado. Você vê se, tipo, 18 lives. Ó, a Andressa agora tá elogiando, tá achando o papo incrível. Andressa FGS. Eu adoro esses nomes, gente. Esses com sigla, você fica tipo, completamente confuso. Não, Mas, não tem mas problema. eu sinto um pouco isso, viu? Que a gente está num período bem interessante de transição. Eu sinto que também tem isso, né? A gente agora, talvez a gente retrocesse um pouquinho. O André Gonzalez falando que é engarrafamento de lives. Né? André Gonzalez também designer incrível. Incrível. Ele é conhecido por causa do Móveis Coloniais de Acaju, mas além de músico, é um designer absurdo, assim. A referência. Priscila Young, uma galera aqui. Mas então, o que eu estava falando? Ah, tá, só para concluir aquele raciocínio. Então, eu acho que agora a gente está num momento de transição que eu acho muito interessante, pensando no o quanto a cultura periférica está mandando na cultura mainstream, né? Quando eu vejo um fenômeno tipo o Renan da Penha, o funk 150, o funk no Nordeste, o brega funk, quando a gente começa a ver que todos esses elementos eles estão muito fortes de identidade em tudo, não só sonoro, o tipo de roupa. Então, o que eu te falei dessa nova música da Bahia, quando eu vejo Xana França, quando eu vejo Loed, quando eu vejo Baiana System, quando eu vejo o Rico da Laçã aqui em São Paulo, Filhos e Netos de Baiano. Então, eu acho assim, a gente está num momento que é muito interessante, porque você vê artistas que já estão no mainstream, mas você vê muito artista que não tem grana, é independente, mas ao mesmo tempo conseguem acessar uma galera e ter uma potência tão grande, né? Quando eu vejo a MC Tá, que ela consegue juntar no funk, a questão da religião, né? Religiões de matrizes negras ali, cara, você fala, puta, é um momento muito rico. Então, assim, mesmo que esses caras são preconceituosos, mesmo que tem uma galera que não entende, mesmo que em alguns lugares o corpo preto seja único, cara, por causa da internet, por causa de tantas outras coisas, a gente tem alguns pontos de encontro, né? E eu acho que isso é muito interessante. Então, ao mesmo tempo que a gente falou aqui de muitas dificuldades, cara, ao mesmo Sim. tempo,
para mim, me parece que tá muito fácil essas conquistas, né? Obviamente, a gente nunca pode perder de mente que são vários níveis sociais, que, meu, tem uma construção, que é isso, né? Tipo, a gente vem de um período muito bom economicamente para a classe D e C, e que agora a gente já sentiu que tá tendo um puta retrocesso na pandemia. Já ferrou, um pouquinho antes a gente já tava vendo, e agora com a pandemia, assim, voltamos 20 anos, sabe? Então a gente vai ter um novo desafio. Eu tenho um pouco de dó, assim, de quem é adolescente agora, assim. Porque esse adolescente de agora vai passar o que eu passei, né? Eu acho que o desafio é a gente não perder primeiro o que a gente conquistou, né? Que é um grande desafio aí. E a gente encontrar caminhos para a gente se unir, né? E a gente fazer com que o impacto seja menor. O grande problema que eu vejo, né, dessa estrutura que a gente tem hoje é que enquanto a gente está brigando pela sobrevivência, a gente está perdendo as coisas, porque a gente não tem tempo para pensar, não tem tempo para criar ações para impedir que isso aconteça, né? Sim. Essa é a parte cruel de tudo, né? Que é difícil a gente conseguir se unir no momento da necessidade básica. Por outro lado, tem um pensamento que eu acho muito interessante. Eu lembro de uma conversa que eu tive com o Mahal Pita, do Baiana System, agora ele está na carreira solo. O Mahal me falou uma coisa muito interessante, assim, pensando na nossa questão de ancestralidade. Cara, a gente veio de um lugar que não tem. A gente veio do lugar da dificuldade, de certa forma. Isso estou pensando em África. Dificuldade pensando no Brasil, né? Óbvio, se você nasceu num ambiente que tem pouca água, você aprende a fazer várias coisas sem água. Não é uma dificuldade, porque é só uma questão de referencial. Então, de certa forma, quando a gente pensa na diáspora, pensa da onde que vem a nossa ancestralidade, aí quando a gente pensa na questão brasileira mesmo, assim, é isso, cara. A gente veio da ginga, tem palavras que tem muito significado pra gente, né? De tipo, da gambiarra. Né? Óbvio que eu não quero ficar fazendo gambiarra, eu não quero que esperem que eu só faça gambiarra. Mas, ao mesmo tempo, cara, eu tenho precisa fazer. Eu me viro, eu consigo me virar, né? Então, de certa forma, também a gente não pode perder. A gente tá falando se virar, mas a gente pode usar uma palavra bonita e falar que é resiliência, né? Sim, assim, total. a gente tem isso. A gente tem isso com a gente. Eu acho que, de certa forma, momentos difíceis exigem isso, a gente tirar da nossa bagagem. E aí eu até amplio esse agente, não só para as pessoas negras, mas para o branco, pobre, para todo mundo que já passou por dificuldade. Então, de certa forma, eu acho que a gente não pode nunca esquecer disso, porque, de certa forma, a gente começa a se acostumar com o lugar do conforto, né? E aí depois é difícil, né? Porque a gente não quer perder as nossas conquistas, mas ao mesmo tempo não esquecer que a gente veio de um lugar que, velho, não tinha. Então, assim, eu não vou sofrer que, tipo, agora eu perdi algumas coisas, porque, cara, antes não tinha, saca? Não tinha, ressignifica e encontra uma nova forma de conquistar, Tem isso, né? Que é mais fácil pra gente. Esse teu olhar, pra mim, faz muito sentido, né? Que é mais fácil pra gente que não tinha encontrar formas de conseguir de novo, do que pra quem sempre teve conseguir construir conseguir, né? Conseguir construir por bom, mas... É isso, não, pra mas gente faz todo sentido. E ao mesmo tempo eu fico pensando muito nisso, assim, né? Eu sou dessa geração que eu acho que é uma geração que teve sorte, assim. Cara, eu vi um mundo sem internet. Tipo, meu pai ia para um lugar sem internet. Eu ligava no telefone de trabalho do meu pai para falar com ele. Ligava do orelhão, sabe? Tipo assim, cara, eu já vivi num mundo que não tinha. E era possível, era outro mundo, com outro tempo. Eu acho que, de certa forma, a pandemia é uma bosta em todos os aspectos, tá? Pronto, a gente tem que deixar isso muito claro. Mas, de certa forma, tem alguns ensinamentos que a gente pode tirar dessa limitação da pandemia, do isolamento social um pouco, que é isso, né? Você fala assim, olha que louco, cara, esse outro tempo que a gente está tendo que viver, né? Quem tem o privilégio de poder trabalhar de casa, trabalhar online, está tendo que viver outro tempo, né? Tipo, vai ter que entender outras questões. Tem coisas que não dá para a gente produzir loucamente como a gente estava produzindo. Ou daqui a um tempo a gente vai ter que se adaptar, não sei. Mas eu sinto um pouco isso, sabe? Que era um pouco voltando à minha adolescência, que as coisas tinham outro tempo. Uma ilustração demorava, porque eu tinha que fazer e mandar por correio. Eu já fui uma pessoa que mandou ilustrações pelo correio. Então, assim, era outro tempo. A pessoa não podia falar amanhã tá pronto. Ela sabia que ela tinha que pedir com 15 dias.
eu acho que talvez vão ter alguns processos que a gente vai ter que ser forçado a entender esse outro tempo, né? E talvez a gente achar um tempo que seja de respeito. Então, talvez 15 dias não seja possível no dia de hoje, porque aumentou a Sim. população, porque aumentou vários processos. Mas a gente consegue achar um tempo que seja um tempo respeitável, humano, possível, que eu já sinto que isso não tem. A Ubuntu Viagens falou aqui, vamos acessar o poder ancestral da resiliência. E bateu palminha, e eu acho que tem tudo a ver mesmo. Então, uma coisa que, quando tu falou sobre isso, né, sobre essa resiliência, Zecaia, ela vem, o Aya é de persistência e resistência, né, então, assim, resiliência, que é um símbolo africano, né, e eu tatuei ele, eu fiz 2 tatuagens, né, são 2 símbolos adíncras, que é Nyansipô, que significa sabedoria, inteligência e paciência, e Aya, que significa persistência e resiliência, justamente porque eram coisas que eu precisava ter na minha vida. E aí, quando eu decidi fazer elas, né, eu pensei nisso. E quando tu estava falando, eu fiquei pensando, né, esses símbolos, eles trazem justamente isso, né, que é a ancestralidade trazendo pra gente a necessidade de se reinventar mesmo, né, e o tempo todo. Eu concordo contigo, eu jamais vou dizer que a pandemia é algo positivo, né, não consigo encontrar algo positivo, mas eu acho que é assim, o que está acontecendo, a gente não consegue mudar isso. O que a gente pode olhar para o que está acontecendo e ver o que a gente pode fazer depois disso, né? Total, Apesar total. de, embora tudo isso esteja acontecendo, a gente precisa encontrar novos caminhos. Então, de alguma forma, a gente sai mais fortalecido, né? Quem conseguir manter a sanidade mental, porque tem isso também, né? Eu acho que é entender os tempos da gente, é a gente se respeitar muito também. Eu passei por momentos de eu não sei o que fazer, dos momentos de eu vou fazer, e daqui a pouco para um momento de socorro, desespero. Então, assim, a gente ir se encontrando nesses lugares para a gente reencontrar, né, uma nova Sim, forma de fazer as coisas acontecerem. total, total. Eu acho mesmo que eu em nenhum momento eu tive euforia, tá? Porque eu vi alguns amigos que estavam tão na correria que, tipo, passaram o primeiro mês achando que era uma espécie de férias. Eu não tive isso. Eu tive um bloqueio criativo no começo, sabe? Foi meio difícil para eu entender, porque aí eu fui percebendo que meu processo criativo passava muito por ir para a rua, por ver gente, por trocar, não era só a pesquisa. A pesquisa ajuda pra caramba, mas assim, cara, você ir pra rua. E essas coisas que são subjetivas, né? De tipo, você tá andando de. Eu ando muito de bicicleta, mas você tá andando de bicicleta, seu olho, eu tô olhando perifericamente ali, ele tá guardando umas imagens, uns estímulos que você nem sabe. Você nem tá percebendo conscientemente, mas tá no seu subconsciente. Um pensamento que você teve, uma coisa que você me falou aqui dessa conversa, que talvez no meu consciente eu não peguei. Talvez aquela imagem que eu Sim, tô vendo do seu boné lá no fundo, talvez esses 2 segundos que eu vi da sua tatuagem, talvez eles me estimulem lá para frente, eu nem sei. E aí eu percebi que no isolamento a gente deixa de fazer essa troca subjetiva, né? Então a gente começa a sonhar menos, né? E esse sonho acordado, de certa forma, que é de você ficar sendo estimulado por um monte de coisa. Então, assim, eu sim. percebi que minha pesquisa ela ficou meio viciada. Eu estou olhando os sites que eu olho sempre, as coisas que eu gosto sempre. Eu sou menos estimulado pelas pessoas, pelas coisas que eu vejo à volta, e isso vai impactar na minha criatividade. Né? Total. Obviamente que é isso mesmo. Agora eu estou anotando os dias, né? Eu já estou 76 dias que eu estou no isolamento. Comecei um pouquinho antes. E é isso, são 76 dias que já comecei a entender, comecei a procurar outros caminhos para conseguir ser criativo, para conseguir achar inspiração, para conseguir entregar os trabalhos que eu tenho que entregar, Sim. né? E agora eu sinto, assim, de uns 15 dias para cá, eu comecei a entender uma coisa que para mim também sempre foi uma mola para mim de criatividade, que é o prazo. Tem uma magia quando você tem um prazo, quando as coisas precisam acabar. No começo estava tudo muito solto, porque como ninguém tinha certeza de quando vai acabar, a gente ainda não tem essa Sim. certeza, eu vi que os prazos ficaram mais elásticos. E aí, sem aquele lance do tempo, eu sentia que eu não conseguia focar e falar, pronto, acabou. Sabe? Tipo, porque é isso, né? A gente pode ir criando e procurando caminhos e procurando maneiras e vai inventando outra coisa para fazer, mas se tem um prazo, você Sim. fala, cara, aqui ó,
já juntei todos os elementos, preciso entregar amanhã, sabe? Então agora eu acho que eu consegui achar um ponto de equilíbrio. Mas foi um processo, cara, foi um processo de dias, de semanas, né? Então, eu não sei pra ti, né? Mas pra mim, prazo funciona muito pra eu conseguir entregar as coisas, né? Não Uhum. só por causa da pandemia, mas em todo o tempo, quando eu tenho prazo, é mais fácil de eu conseguir desenvolver. Assim, parece que quanto eu estou mais próxima do prazo, aí o gás vem, né? Isso, Toda. total. Que eu acho que traz esse foco, né? Você foca, né? Tem uma resolução, que é Sim, uma das coisas que é a base do design, né? Você tem um problema, você tem os meios para solucionar esse problema. Né? Antes da estética tem essa questão da função. Então, putz, se você me botou um problema e me botou um prazo, eu vou ter que resolver. Né? Óbvio que tem trabalhos que eu fechei e falei, caramba, eu queria ter mais 2 dias. Que no último momento você tem a ideia mais incrível e você fala, cara, eu não tenho mais tempo para executar. Mas, cara, então foi o melhor que você tinha para entregar naquele momento. para E fazer. respeitar, às vezes, isso mesmo, né? Que também é um Sim, processo de amadurecimento, né? Porque gera muita frustração, né? E, obviamente, frustração também faz parte do negócio também. Eu, hoje em dia, já sim. consigo usar a frustração para o lado positivo. Óbvio que não dá para você se frustrar sempre, porque senão vira depressão. Mas um pouquinho de frustração é bom É, também. não, é aceitar aquilo que foi possível fazer, né? Porque se a gente fica sempre. Que eu acho que volta para aquele lugar da perfeição. Ah, aquele lá ia ser mais perfeito do que esse. É aquela Uhum. frase que também funciona, né? Que feito é melhor do que perfeito, né? Sim, justamente. Justamente. Eu acho que passa por aí também. Mas assim, o que hoje em dia me traz uma certa tranquilidade, até nesses momentos de bloqueio criativo, é isso, da pandemia eu nem considero bloqueio criativo, porque assim, gente, desculpa, mas o mundo inteiro está bloqueado. Então eu não vou me Sim, cobrar. total. Não vou me cobrar, foi fácil de entender. Mas em outros momentos fora disso, eu também tinha uma certa tranquilidade, que eu acho que essa tranquilidade que a gente vai tendo a partir do momento que a gente faz trabalho, sabe? De falar, cara, a minha trajetória me defende, gente. Já fiz, eu consigo solucionar isso. Talvez é só um momento difícil, vou descobrir aonde eu posso melhorar e bola pra frente e segue o baile, né? Sim, total. É isso, gente. Alguém tem perguntas aí? Ninguém, Deixa eu viu? ver. Ou a Ah, gente bom. está arrasando nessa live, ou a gente não está arrasando. Ó, como teve bastante gente dando ok, eu acho que o pessoal está aproveitando. É engraçado porque ainda tem muita gente entrando, porque é o horário das lives, né? Sim. Mas Eu é acho que eu bom. até vou repensar. Eu até acho que eu vou repensar se esse realmente é o melhor horário, né? Não sei. Ó, a Nininha, Mas a Nininha tá dizendo que a gente está arrasando, a Nininha Albuquerque, de Brasília. O Andrew Loche falou de novo. A Gabi 9846 também. eu tenho perguntas, mas vocês respondem antes de conseguir perguntar. O André já viu, né? Vai, André, pense em uma aí e manda aí pra gente encerrar. Mas é Uma isso, pergunta. assim, eu fico pensando muito nessas questões, assim, ó. O Fê César Fotos, vocês são demais, e muitos corações. Eu fico pensando muito nisso, assim, eu acho que eu consigo ter uma visão otimista, não sobre esse momento da pandemia, que eu acho que é muito difícil a gente ser otimista, mas pensando Sim, nessa trajetória do design mesmo, e das produções, né, tipo, eu acho que mesmo assim, mesmo que a gente vai dar passos para trás pela crise financeira, pela crise sanitária, mas eu acho que, de certa forma, só da gente ter conseguido chegar em alguns pontos e, principalmente, visualizar os pontos. Antes a gente não tinha sim. direito nem de sonhar. Era tão impossível. Então, assim, para mim foi muito importante quando eu tive algumas conquistas, né? Foi aquela que eu te falei. Putz, com 28 anos eu saio da Editora Globo, pego o dinheiro que eu tinha e falei, foda-se, vamos para os Estados Unidos, eu e minha companheira, e fomos, sabe? Tipo assim, nunca que eu, neguinho da Vila das Mercês, pensava que eu iria. Tipo, sabe, antes era difícil de sonhar. E aí eu acho que, de certa forma, muita gente teve esse espaço de sonhar. E aí, quando você, Sim. pelo menos, consegue se visualizar no lugar, a chance de você conseguir chegar nesse lugar é muito maior do que alguém que nem sabe, de acha que não merece. Então, eu acho que tem um ponto. Eu estou fazendo um exercício muito difícil de ser positivo nesse momento. Mas eu acho que é Sim. importante a gente ser, né? Em algum nível a gente precisa ser, né? De buscar na gente mesmo, assim, porque é difícil. O ex-Marco
MSN, tá dizendo, MSX está dizendo, o papo está muito bom, pessoal, obrigado. Valeu, Marcos. O André Lotti está aqui, muito importante a forma que vocês conseguem abordar a questão da profissão e destacar os aspectos raciais. Oh, valeu, André, que massa que você está aí. O pessoal da Afroperifa aqui mandando beijinhos e cara sorrindo. O André, você quer ler? Que... Se quiser, eu leio aqui. Como um design associado à identidade e origem pode combater a ideologia eugenista moderna? Ótima pergunta, André. Ótima pergunta. Você quer responder primeiro? Quer que eu responda? Pode responder. Tá. Na verdade, eu só estou preocupada com uma coisinha só. Eu acho que a live vai cair. Ah, vai. Então vou tentar responder isso rápido, tá? Não, é por causa do meu celular, daí eu não sei o que vai acontecer. Ele tem restrição de tempo. André, vamos ver se a gente consegue responder. Cara, eu acho que sim. Eu acho que justamente quando a gente pensa no pensamento eugenista, era justamente achar que tinha uma raça superior. Quando alguém da raça superior vê a gente usando as mesmas ferramentas e conseguindo produzir materiais que são com qualidade e tão forte quanto, uma das primeiras regras da eugenia, uma das primeiras crenças da eugenia, que é achar que, né, pessoas de outra raça, não só negros, porque os eugenistas também não acreditavam no povo asiático em geral, né? Mas, assim, a primeira questão deles de superioridade branca cai por terra. Então, eu acho que sim, eu acho que o design, como é muito fácil da gente se comunicar, da gente entender a eugenia e começar a questionar alguns cânones da eugenia, que aí, no caso, a gente tem que falar, né? Monteiro Lobato, por exemplo. Quando a gente começa a ter inteligência, a reler a obra do Monteiro Lobato e falar, cara, aqui já não dá mais. Pra gente já não dá mais. A gente não quer ser educado por esses caras. A gente não quer absorver esse tipo de pensamento, né? E aí a gente começa a produzir a nossa própria literatura infantil. Então, hoje em dia, eu penso assim, até 10 anos atrás, eu conseguia entender alguém falar assim, pô, mas sei lá, se a gente usar Monteiro Lobato e discutir os pontos negativos, hoje em dia eu já acho que assim, não tem por que uma criança ver. Tem tanta coisa legal produzida por uma criança, coisa nova. para uma criança preta, para uma criança branca, para todas as crianças. Então, por que a gente tem que revisitar uns caras que tinham os pensamentos que já eram errados naquela época? Porque, por mais que as pessoas falem, Olga, mas antes o racismo era uma coisa aí imposta. Cara, calma, tinha movimento de abolicionista, né? Tipo, desde 1800. Os irmãos Rebouças, eles já estavam lutando contra isso, gente. Então, assim, eu não consigo aceitar que, tipo, hoje em dia alguém tenha que aprender alguma coisa com Monteiro Lobato. Obviamente, eu acho que Monteiro Lobato tem que ser discutido academicamente, né? Não é para queimar os livros do Monteiro Lobato. Mas eu acho que se passar isso para criança agora, não faz sentido. Pra gente adulto que entende discutir, tá tudo certo. Agora, puta, pra criança, né? Aí o André tá concordando, ele disse não dá para relativizar mais Monteiro Lobato mesmo. E é isso, não, né, André? Não só ele, né? Mas eu sinto um pouco isso, que de certa forma a coisa mais interessante do design é a gente realmente conseguir tornar palatável, inteligente, de fácil acesso, discussões complexas. E, cara, eugenia é muito complexo. A Gabi está concordando também, ela disse perfeita reflexão sobre o Monteiro Lobato. Para que crianças acessarem o seu conteúdo? Fantástico. Justamente, né, Gabi? Putz, a gente tem muito acesso, tem muito material bom feito, que tipo, e materiais que eu acho de gente que cresceu lendo Monteiro Lobato e conseguiu entender se tinha alguma coisa positiva lá, porque hoje em dia eu nem consigo achar, a pessoa já conseguiu ressignificar. Então, por que eu tenho que ir no Monteiro Lobato? É o que eu volto a dizer, assim, é importante saber que ele existiu e entender todo o espectro da obra dele. Mas a gente ficar reverenciando, biblioteca sendo aberta até hoje com o nome de Monteiro Lobato, eu acho um escárnio, eu acho que é rir da nossa cara, é quase, é afrontoso mesmo, assim, né? Mas a gente tem isso constantemente, né? De lugares com nomes de pessoas que a sua história mostra que não deveria estar ali, né? Cara, pensando na população indígena brasileira, né? Todas as ruas é nome de algum bandeirante, de algum assassino indígena, né? Tipo, é muito. Laís, eu acho que é mais ou menos, né? Ele te deu deu um recado, seu celular? Não, eu consegui resolver. Ah, então tá ótimo. Deixa eu só dar uma monitorada aqui se a outra live começou.
Então, Tá eu acho sim, que tu não pessoal. deixou espaço para que eu pudesse falar, né? Mas eu concordo Por favor, inteiramente. por favor, por favor. Não, Fale, fale, fale. eu quis dizer que você contemplou tudo que eu precisava falar, mas eu concordo muito com o que tu disse. Eu acho que a gente tem tanta coisa nova surgindo, tanta coisa que traz novas visões, essa diversidade que eu falei, que é o propósito dessa live, né? Então tem tanto material, tanta coisa nova para a gente consumir com um novo olhar, que a gente vai derrubando as barreiras, né? Vai derrubando coisas que estão aí existindo e a gente vai criando essa nova existência, né? E eu fico pensando também quando a gente acessa esses materiais antigos, volto a dizer, eu acho que é importante, a gente está falando o tempo inteiro de ancestralidade. Não quer dizer que a gente não aprenda com o passado, né? A gente precisa aprender com o passado. Mas eu fico Sim, pensando, principalmente na educação de uma criança hoje em dia. Cara, ela já tem que ter materiais que discutam gênero, por exemplo. Que isso não total. estava contemplado na obra do Monteiro Lobato, né? Se a gente for ver, era tudo extremamente machista, o lugar, a posição das mulheres, né? A gente até pode tentar fazer uma leitura muito ousada sobre a Narizinho e dela ser, talvez, ter algum ponto de feminismo, mas não tem, sabe? A gente está forçando a mão. E aí pensar que hoje em dia já tem uma produção cultural que já carrega esses problemas de agora e problemas do futuro, eu acho que às vezes é meio, putz, sei lá, a gente tem muito material antigo para revisitar, para conhecer, que talvez a gente não usou. Então, para mim, me interessa muito Muito. entender, né, quem foi o Monteiro Lobato do Ghana. Porque deve ter tido. E a gente não sabe. Sim, Sabe? Eu a quero gente está saber quem é o muito Monteiro acesso. Lobato da Etiópia. Eu não quero saber, tipo, daqui só. Né? E às vezes eu acho que falta isso, né? A gente falta essa A pesquisa. gente tem acesso às outras literaturas Justamente. dessa nova história que está. Eu não consigo enxergar, é muito Se bom. vocês, se vocês pudessem, digam o nome dessa nova história que está sendo construída, que é muito importante para vocês. Rola. Cara, eu acho que mais do que dessa nova história, Marcos, não sei, na minha cabeça me passa assim, tem muito pensador de agora, né? Tem muitas pessoas para você seguir. Eu estou vendo muita coisa sendo produzida, principalmente por sociólogos. Putz, tem as pessoas que são muito próximos, amigos mesmo, o Túlio Custódio, o Vini, putz, como que o Vini tá no... Ai, tenho que lembrar, não me lembro como é o perfil do Vini aqui no Instagram. Mas assim, mesmo de Jamila, enfim, tem muita produção de sociologia interessante. Tem pensadores, filósofos africanos, tipo o Akin Mbembe, que, meu, é super acessível, e ele é o cara que cunhou, né, que deixou mais conhecido o termo necropolítica, que é o termo que a gente vive agora, né, que é o Estado fazendo uma política de morte. Então, eu acho assim, tem muitos pensamentos novos. Isso eu tô indo para sociologia, mas a gente consegue achar no design, né? Eu acho que grande parte das coisas que eu falo nos podcasts, eu sempre dou um pouco essas indicações, não só indicações pretas, indicações em geral, mas eu acho interessante, assim, que hoje em dia está mais próximo, né? Então, tem portais que eu acho que vale muito a pena vocês entrarem de cultura, tipo o OK Player, da Gringa, OK Player, da Gringa. Putz, agora para lembrar de cabeça é foda. Mas, enfim, eu sempre estou postando essas coisas. O Fanon, a Cris Rosa Forever está falando, né? O professor Davidson, o Fanon, mesmo o professor Silvio Luiz aqui no Brasil, né? De Minas. Então, assim, tem muita coisa mesmo. Agora a gente já consegue achar. Que a Cris está falando, né? De toda a teoria panafricanista. Então, assim, hoje em dia a gente já consegue desenvolver e procurar esses meios, eles já estão aí. Mas eu acho de pensar nos nossos pares, sabe? Eu estou pensando muito nessa pequena política, assim, quem é o sábio perto de você, quem são as pessoas, quais são os ensinamentos que te passaram também, porque às vezes também a gente começa a ir para lugares mais longe, para discussões Muito longe. maiores, e às vezes, puta, a gente esquece de exaltar o trabalho de alguém muito próximo, da comunidade, pequenininho, que está aqui do lado, que está produzindo aqui, né? Fala, E fala eu aí. acho que também, assim, ó, a gente busca, isso que tu falou, de buscar os próximos, eu acho que faz esse papel da gente não tornar longe da gente, né? Porque quando a gente começa a ir para autores que é importante, a gente deixa isso distante, como se fosse um assunto muito difícil de alcançar. Quando, na verdade, Uhum. dia a dia a gente tem ações
né? E exemplos próximos da gente que a gente pode se inspirar e pegar isso e trazer para o nosso dia a dia de uma forma um pouco mais próxima mesmo, sabe? Eu acho que é necessário a gente ter o conhecimento acadêmico, o conhecimento teórico, porque isso faz com que a gente consiga ter argumentos melhores, mas eu acho que tentar trazer essa linguagem mais próxima e olhar ao nosso redor também é importante, né? Eu consigo É, ver microações de pessoas próximos de mim, né? Então, acho que isso é importante. total. Tem uma coisa que o Marcos também, eu vou falando e vou lembrando, né? Tem uma Uhum. coisa que o Marcos falou e que esses dias eu vi, cara, eu achei tão incrível. Tem uma série nova dentro da Apple Plus, aquela plataforma de vídeo da Apple. Aí já já a gente resolve, eu respondo essa do Andrew, tá? Que é uma série que chama House. E aí eles mostram designers, casas incríveis no mundo e que tem a ver com design. E um dos episódios mostra um artista, que é o Chester Gates, que é de Chicago, que é um artista negro de Chicago, um artista plástico. O pai dele construía forros de telhado, fazia telhado. E telhado nos Estados Unidos eles usam muito piche. Então ele começou a trabalhar, o material dele de artes plásticas, de escultura inicialmente, era baseado no piche, que era o trabalho do pai dele. E assim, esse cara começou a ganhar uma grana, esse cara é um gênio. E tudo que ele fez, ele investiu no bairro dele em Chicago. Então ele falou assim, cara, pra que eu vou no cinema fora do meu bairro se eu posso fazer um cinema aqui? E ele começou a construir, a cafeteria hipster é dele, no bairro dele. Ele começou a fazer aquela grana girar e ele realmente começou a mudar. Mas enfim, assistam. Tem, óbvio, vocês já sabem dar uns pulos na internet para achar, se vocês não tiverem a Apple. Mas essa série que chama House, da Apple, que é muito legal. E esse cara que é o Chester Gates, eu até vou escrever ele aqui no comentário, porque é meio difícil dizer o nome dele. Chester Gates. É assim. Cara, eu não conhecia. Na verdade, eu já tinha ouvido falar dele, mas eu nunca tinha visto a história dele e eu achei muito foda. Porque ele faz um pouco isso que o Marcos falou, ele faz na prática. Deixa eu ver a pergunta do Andrew. Ó, o Andrew perguntou, o Andrew comentou, a crítica que você fez ao Monteiro Lobato, me lembro que a Lélia Gonzalez, putz, ótimo, diz quando a cultura racista infantilizou as pessoas negras e reduziu as ideias e conhecimentos negros à cultura popular. Puta, total, Lélia é foda, né, cara? Sempre acerta também. Como se não fosse uma religião afro, mas virou folclore. A religião é um exemplo específico, mas de forma geral isso se reproduz de inúmeras formas. Eu acho também, Andrew, e é justamente isso, né? A gente passa para aquele debate que foi tão vulgarizado sobre apropriação cultural, sobre assimilação cultural, por causa daquele episódio lá do tecido africano, que era meio história meio bizarra que a menina inventou. Eu acho que inventou, enfim. Eu também. Acredito quem quiser acreditar, né? Mas enfim. Nem quero Sim. reabrir essa polêmica, que eu acho ela tão inútil, na verdade. A gente deixou de discutir coisas muito mais interessantes, que foi justamente isso mesmo, assim, se transformar o conhecimento do preto, a riqueza do preto é de todo mundo, não tem autoria, Sim. é popular, estava aí, é quase que nasce do nada, espontâneo, né? E aí o conhecimento branco, eurocêntrico, a gente precisa pagar por ele, né? E ele toda hora é jogado crédito na nossa cara. Isso Sim. realmente é muito pesado, assim. E eu acho que, de certa forma, pelo menos agora, a gente já começa a buscar esses caras. Quando a gente começa a entender o trabalho do Abdias, quando a gente começa a buscar essas referências no teatro, na dança, na cultura em geral, e começa a achar esses caras, você começa a entender que não é assim, que não foi de geração espontânea, né? Você quer Sim, comentar um total. pouco isso, Laís? Não, tá. Tô só aceitando que eu tenho um convidado incrível aqui. Que isso, que isso. Não, Deixa eu ver super, aqui. Ó, o Marcos falou obrigado, Laís, obrigado, Olga. Muito importante o que vocês falaram, de ver nossos pares, valeu demais. Valeu você, Marcos, que tá aguentando a gente já por 1h30. O André Gonzalez falou que eu vejo a apropriação na música dessa forma também. total. Justamente, cara, na música é bem complexo, né, cara? Porque, putz, quando a gente começa a estudar música mais a fundo, entender da onde veio e como os europeus, puta, cresceram muito a música europeia quando eles começaram a explorar os outros continentes.
E como eles creditaram muito mal, né, esses avanços que eles tiveram. Mesmo esse lance do rock, né, as pessoas entenderam o rock como uma música branca. É muito Sim, assustador, assim, cara. O rock foi inventado por uma mulher negra gospel. Tipo, né? Então, assim, quando você começa a entender blues, você entender como foi apropriado, né? Como bandas conhecidas, tipo Led Zeppelin, cara, ficou roubando o riff de guitarra do blues, ressignificando daquele jeito, porque aquilo nem foi um sample, foi tipo cópia na cara mesmo, não é aqueles, ah, não, não, cópia descarada. E não deram crédito, né? Então, acho que a gente vê, na música é mais complicado porque, putz, é mais difícil de achar, né? Mas tem isso sim, também. Passa por aí. total. Então, eu acho que mais alguma pergunta, gente? Ou a gente chega no. Então, Olga, eu acho que a gente vai encerrar, né? Acho que a gente já está aqui há 1 hora e meia. E eu quero te Certinho. agradecer muito, 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 de verdade. Acho que todo mundo aí já deixou claro que foi incrível. É, digo novamente que eu estava muito nervosa com essa saída dessa zona de conforto, né? Porque para mim é muito fácil eu só responder, mas estar aqui nesse lugar de diálogo também é outra coisa. Mas eu Super. vou deixar o convite aberto para uma outra oportunidade a gente voltar aqui e conversar sobre outras coisas, enfim. Tá É ótimo, isso. obrigado. Obrigado pelo espaço, obrigado por me conectar. Eu acho que é isso, talvez no mundo físico normal, na nossa correria, fosse difícil a gente se Na ver, Maria. então a gente conseguiu trazer alguma coisa positiva nessa desgraça que a gente está vivendo. E, pô, obrigado aí, obrigado a todo mundo que participou, que fez as perguntas, André Gonzalez, e o Marcos, enfim, o André, todo mundo que, a Gabi, todo mundo que foi falando com a gente, a Cris. Eu acho massa, acho que é buscar esses espaços aí para a gente conseguir crescer um pouco mais, né? Agora eu vou Sim. lá, que já já tem a live do Rico lá, que eu vou tentar Gente, dar um salve obrigada para nele todo lá. mundo que acompanhou até agora. Eu vou deixar salvo lá no Instagram. Depois eu vou tentar subir ela para outro canal também, porque vão ser 2 partes, eu vou tentar juntar e subir para outros canais. Massa. Tá bom? Valeu, Muito obrigada, gente. Lucas. Obrigado, Thaís. Laís. Beijo. Tchau, tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau.